Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso TinaCast, seu podcast da Escola Sabatina. Oi, gente. Veja. Eu tô nervosa. Tu já viu isso, Jéssica? Eu estou tímida. Estamos hoje aqui com Jéssica, que está nervosa. As pedagogas são todas nervosas, porque a Ana estava nervosa. Todos os pedagogas Ana eu trouxe... é tímida. Ana é tímida? É. E tu? Eu sou ansiosa. Parece que eu vou ter um negócio aqui. Não, mas não fique triste. Nós estamos aqui com mais um episódio. Agora, gente, nós vamos ter a tirinha aqui, viu? Nossos editores, eles estão avançando. E nós vamos falar hoje sobre a nossa terceira lição, Jéssica. Queria que você me dissesse o que você está achando dessa lição Adoração, quais estão sendo suas impressões, já foram 2 sábados, né? O que você tem para dizer da gente de adoração geral primeiro? E assim, depois de vir da metanoia, né? A gente acha que não tem muito o que falar, ou então dá aquela resiste um pouquinho, mas a gente continua sem tempo na classe, né? Continua sem tempo. Continua sem tempo, porque tem muito o que dizer. É uma lição que para a gente, né, que fala tanto sobre adoração, em vários aspectos, então tem muito o que aprender. Essa lição dessa semana também é uma lição que me ensinou muito. Então, não tem falar da palavra de Deus não tem... Nunca chega ao fim, não né? Chega ao fim. Todo dia a gente está aprendendo uma coisa. E inclusive na semana passada, a gente voltando lá a Gênesis, né? Continua em Gênesis, mas assim, falando sobre a criação, sobre a queda ali do homem, da mulher e tudo mais, a gente acha que já sabe de tudo. Até porque a gente começa o ano bíblico todo ano, né? E não, principalmente o princípio, pelo menos, faz. Gênesis a gente já leu umas 30 vezes, mas sempre tem o que aprender. Sim. Eu gostei muito, estou curtindo muito a vibe, principalmente a cronologia que eles adotaram. Essa semana nós vamos estar falando sobre altares para recordar, né? Tive dando uma estudadinha nela para a gente falar. E a gente tem tirinha. Olha, tirinha. Ei, que faz, hein, bicho? Volta agora, miserável desse. Sem pavão. Sem pavão até então, né? Até então. Mas vamos lá, Jéssica, dê pra gente, então, suas primeiras impressões sobre essa tirinha maravilhosa que nós... Não apareceu aí o título dela, né? Quando o plot twist vem de Deus. Isso, né? Isso mesmo. E Deus, assim, Deus tem senso de humor. Deus, de certa forma, estava fazendo uma experiência ali com Abraão. E aí eu fico imaginando, né? Abraão, depois de prometer para ele que a sua descendência seria como as estrelas do céu e tudo mais, e aí Deus vai falar assim, pega o seu filho, o seu único filho, aquele que deu trabalho para ter, e aí você vai matar seu filho. Então, eu fico imaginando Abraão, como assim? Não entendi. Não eram as estrelas? Não era... De onde vão vir as estrelas agora? Você vai me dar outro? Mas eu queria esse. Mas Abraão, ele passa por essa experiência de fé, de ter que demonstrar que ele realmente confiava em Deus, né? E Deus provê o cordeiro, né? Deus provê aquele que viria morrer no lugar de Isaac, que representava a Cristo que viria morrer no nosso lugar. Né? É muito bom. Eu gostei muito da tirinha, principalmente porque esse verso aqui, ele faz parte de uma das minhas músicas favoritas, que é aquela olha para o céu, conta as estrelas, olha para o mar. Daniel Lidick. Conta os grãos de areia, assim será sua descendência. Só que como eu sou baixista, né, o vocal não tá muito na minha vibe. Você começou, eu pensei que era uma música ouça a minha voz, ouça a voz. Eu vou botar aqui embaixo, eu não, né, o editor vai botar aqui embaixo e mandar a música. Aí depois aquele lá. Aquele lá. Mas já vou fazer uma dica do quiz, viu, gente? Essa tirinha tem muita informação, muito importante, muito bacana, e como há muito tempo não tem, vai ter agora uma questão do quiz. Eu já tenho em minha mente o que vai ser. Vixe. Olha pra tirinha, conta as ovelhinhas, as pedras. Gente, conta tudo. Conta os fios da barba de Abraão. Minha dica, não sei qual vai ser a questão, mas Enfim, Gustavo,
Bom, tudo pode ser. Mas assim. É o jogo dos 7 erros. O que eu relacionei dessa tirinha com o tema, que é altares para recordar, foi justamente porque Abraão ele teve alguns momentos onde ele se esqueceu, ele recebia algumas promessas e ia se esquecendo. No entanto, no decorrer aqui da semana, a gente vai vendo que Abraão sempre fazia algum altar em cada momento da vida dele. Às vezes era um altar de agradecimento, às vezes um altar para recordar, um altar para o sacrifício, e ele nunca desmontava. Uhum. Então, quando eu olhei para a tirinha, eu olhei tá, minhas primeiras impressões, inclusive anotei aqui, ó, eu coloquei assim, ó, sobre diferentes momentos onde foi necessário diferentes altares e diferentes sacrifícios na vida de Abraão. Assim também nós precisamos, em momentos diferentes, prestar sacrifícios diferentes para recordar o nosso ideal de vida. É aquele negócio que eu já falei da minha letra, né? Porque eu anoto aqui, quando eu escrevo, é 2 pessoas que entendem, eu e Deus. Eu tentei. Depois só Deus. Porque eu peguei aqui ainda agora a lição dele, que eu joguei minha lição fora, né? Não façam isso. Essa capa parece uma capa de uma lição antiga. E aí eu arrumando umas coisas, peguei a lição e com certeza joguei fora. E aí eu tentei ler aqui. Em vão. Né? Mas eu tentei. Pronto. Letra de fisioterapeuta também, letra de médico. A gente né? tá tentando. Exatamente. Muito Mas eu bem. achei engraçado que a lição é sobre se lembrar. E sim, logo eu vim falar sobre se lembrar. Moço, mas se eu te contar que eu e a minha esposa, a gente está num dilema, a gente foi no mercado na sexta-feira e a gente ia começar um assunto e esquecia. Hein? Aí quando ela falava, oi, eu esqueci o que eu vou te falar. Cansaço. Quando eu fico cansada, eu fico assim. Eu olho para os... semana passada, eu olhei para minha aluna e fiquei tentando chamar. Aí eu olhei para a auxiliar e falei assim, como que ela chama? E a Carol, nossa amiga Carol, que a gente divide o mesmo neurônio, a gente viajou e aí nós ficamos uma responsável por lembrar a outra das coisas, mas as duas esqueciam. Nossa. Então de manhã a gente tinha que tomar um remédio. E aí Carol falava assim, amiga, você tomou seu remédio? Eu tomei meu remédio. Tomei, ok. Aí mais tarde, amiga, você tomou seu remédio? Amiga, não sei. Eu lembro de você me perguntando, mas eu não lembro se foi hoje ou se foi ontem. Então, assim, são duas pessoas, assim, com a memória muito difíceis, boa, né? Tentando uma lembrar a outra. E hoje de manhã, lendo a lição, eu fiquei lembrando tem uma música da banda Resgate, que fala sobre as coisas que nós não devemos nos esquecer. É do RTT, com certeza. Resgate. Não é não, menino. É adventista? Não, então é do RTT. É um rock. Não vou colocar o link. Pouquinho mais, o editor não vai colocar o link aqui. Mas ele fala, vou me lembrar de não me esquecer. E aí fala que de a gente se lembrar do que Cristo fez por nós e tudo mais. E essa questão do altar, de você erguer altares, né? E hoje, lógico que a gente não vai pegar as pedrinhas, né? Sim. Porque se te ajudar, beleza. Fica à vontade. Né? Mas minha casa ficaria cheia de pedras. Mas de você desenvolver estratégias, né? E também momentos para que você se lembre do que Deus fez por você. Porque às vezes acontece de eu receber uma bênção, naquele momento eu fico muito feliz, meu Deus, que maravilha, não sei o quê. Só que eu não faço nada com relação àquilo, e aí passa um tempo e eu acabo me esquecendo. Né? Sim. E é chamadamente distraído, inclusive, que domingo traz, né? E ele trouxe, inclusive, um desafio, e eu vou lançar esse desafio na classe sábado agora. Então você já vai preparado, que eu achei um desafio muito interessante. Era você tirar uma selfie com alguém e se comprometer a orar por essa pessoa durante a semana. Sabe assim? Então, a gente já fez de outras formas, né? Já fizemos um amigo secreto de oração. Eu confesso que eu já esqueci de orar. Com toda certeza. Eu gostei da selfie porque se a selfie a gente faz um compromisso, tipo assim, mandar todo dia aquela selfie para a pessoa e falar, opa, orei por você agora. Mas que seja um único assunto... Eu sei, mas se a pessoa que estiver orando por você lembrar, quem sabe você também se lembra. Ou colocar um despertador, que também ele falou... O despertador é o melhor, porque ele falou... Agora eu fiquei embaçado com ele, porque ele passou vários anos, ele nem tirou esse despertador do celular. Esqueceu de tirar o despertador. Não trocou o celular, nada. Não, mas quando você troca, continua. Porque eu tenho restaura, né? Negócio do
do iCloudzinho, ele acaba passando. É verdade. Mas e aí? Então vamos falar sobre mente distraída, porque você viu que distração é nosso foco aqui. A gente se distrai. Foco. Nós vamos ter um pod aqui de 3 horas para chegar na quarta-feira. Mas vamos falar sobre essa mente distraída, o que você viu, o que você destacou desse primeiro ponto aqui de domingo, que fala justamente sobre essa mente distraída. Pois sobre essa questão eu acho que também a questão das distrações, né? O que distrai a nossa mente? Porque uma mente distraída eu já sei que eu e a maioria das pessoas com quem eu convivo tem. Mas tem todas aquelas questões, tanto fisiológicas também, que às vezes a gente se alimenta super mal, não descansa, não sei o quê, os 8 remédios naturais estão aí, a gente não usufrui. Deixa de lado. E a gente acaba ficando com esses neurônios meio coisados, como diz Gustavo. Mas tem as outras questões do nosso dia a dia que nos distraem e que fazem com que a gente perca momentos extremamente importantes de adoração e de erguer altares a Deus. E às vezes eu tenho uns momentos assim de muita nostalgia, de parar para pensar como é que eu estava há tantos anos atrás, nesse momento, em um momento como esse, sei lá, no dia do meu aniversário, não sei o quê. E aí eu começo a me lembrar, né? E aí eu lembro daquela citação da Tia Ellen, que fala... Vamos temer o futuro, esquecemos como Deus nos conduziu no passado. Exatamente. Então, quando nós começamos a nos lembrar, né, a gente começa a ver o quão extraordinariamente Deus conduziu a nossa vida. Como Deus fez obras maravilhosas na nossa vida. Só que, se a gente usar a estratégia de ter de erguer altares, algo que nos recorde a isso, que nos faça lembrar. Porque, inclusive, aqui ela fala que na Bíblia os altares eles representam um lugar de construção. Eles são construídos para comemorar encontros com Deus. Lugares para se recordar das vezes em que viram Deus agir e ouvir sua voz. Eram os locais onde eles erguiam altares. E eu sempre trazendo para a nossa vida prática, a gente precisa realmente criar estratégias para entender o que seria o altar atual que eu poderia criar para isso. Né? Seria um ponto de promessa? Seria uma foto para publicar no Stories do Facebook? Porque o Facebook, ele me mandou... Ontem eu comentei com um pastor sobre a época que eu fazia teologia e uma igreja que eu estava fazendo evangelismo, porque era grupo e eu precisava, meu alvo daquele semestre era deixar eles como igreja. Então existe administrativamente algumas coisas que se transformam grupo em igreja. E aí eu comentando com o pastor ontem, hoje de manhã, quando eu abri meu celular, que eu abri o Face, estava assim, há 11 anos atrás, é a foto da igreja, no dia que eu estava fazendo evangelismo. Aí eles falaram assim, e agora? Como está? Eu falei, cara, se eu tivesse tirado uma foto ontem, dava massa. Então assim, procure alguma coisa que te ajude a servir isso como um ponto de encontro com Deus, um local onde você consegue lembrar de como você estava, porque isso pode ser até uma evolução. Às vezes você olha lá para trás e fala assim, caramba, hoje eu estou com muita coisa que lá eu pedia, e hoje eu estou só reclamando. E aí a gratidão vem. Sim. Né? E aí quando nós começamos a pensar assim, nossa, mas isso aqui é uma coisa que eu já sonhei, e hoje para mim é algo tão natural, ou isso aqui é algo que eu não tive nem coragem de pedir a Deus, e Ele simplesmente me deu. Ou, e se eu tivesse seguido os meus próprios caminhos, onde é que eu estaria? Olha o que Deus fez por mim, né? E aí eu lembrei também de uma estratégia para orar por alguém que nós estamos ainda, né, em uma campanha para orar por alguém, e aí a ideia, né, de realizar jejuns, alguns tipos de jejuns durante o sábado. E aí, quando eu me lembro que eu estou em jejum, e aí eu me lembro do motivo pelo qual eu estou em jejum, então eu me lembro de orar por aquela pessoa, né? Então eu acabo passando o dia ali, fazendo várias orações, né, em prol de alguém ou em prol de algo específico, que não deixa de ser um tipo de altar. Claro. Que eu... E no jejum é fácil que sempre que der fome você ora. Der fome, der vontade de pegar o celular, der vontade de... Então, é um tipo de altar, né?
Olha, isso é interessante porque realmente faz tempo que eu não faço jejum, hein, gente? E eu aposto que você também, né? É um negócio. Só que assim, a gente também pode fazer alguns jejuns diferentes, como um jejum de telefone, jejum Exatamente. de rede social, um jejum de alguma coisa. Semana passada a gente fez um desafio para você fazer o sacrifício do estudo diário. Você pode continuar com o desafio, inclusive aconselho, porque para mim é realmente um sacrifício, né, Aham. diariamente. Ainda mais porque para gravar o episódio, eu estudo a lição inteira. Então minha lição já está toda marcada, eu já estudei. Aí chega no dia, eu falo assim, cara, já estudei. Verdade, faz sentido. Vou Só que eu, passar por isso essa semana. eu passo toda semana. Mas não, vou tentar. Eu vou estudar de novo. E assim, e realmente é um sacrifício. Aí eu falo, não, então eu vou ler a meditação jovem. Aí lendo a meditação jovem, às vezes eu me empolgo, vou lá e leio de novo o dia da semana. Mas é um desafio, então a gente precisa procurar algumas coisas, promessas para não esquecer, que é inclusive o tema da nossa segunda-feira. Vamos nos lembrar de não esquecer. Então, destaque pra gente aí. Quem é que você salvou? Eu salvei, por exemplo, gente. Você tá segunda, né? Toda segunda-feira, que são promessas para não esquecer. Tá, a gente tá caminhando. E o TinaCast, ele serve muito para o quiz, porque, por exemplo, a minha esposa, ela tem uma grande vantagem, eu sempre falo, e ela fala, não é porque não faz nenhum sentido, porque eu grifo quase em tudo. Mas a maioria das questões saem pelo menos daquilo que eu grifei. Eu grifo muita coisa na lição. Eu grifo muita coisa. Então vamos comprar uma lição para Karine. Aí... Porque ontem ela ganhou o quiz, eu fiquei em segundo lugar. Mas foi a primeira vez que a bichinha ganhou em primeiro. E ela chegou toda Mas eu acho que ela começou a usufruir agora. Não, ela já usufruiu faz tempo. A gente só compra uma lição lá para casa. Inclusive no início aqui, ó, Karine e Gustavo Nemet é o nome da lição. Mas assim... Uma ótima ideia. E eu dou sempre muitas dicas, inclusive aqui, eu destaquei. Por exemplo, Gênesis 12 começa com pedido e tal. Fala que a jornada de Moisés foram mais de 600 quilômetros de distância, aproximadamente. De Abraão, perdão. Que eu estava com Moisés porque ele peregrinou com o povo, né, no deserto. Mas Abraão, mais de 600 quilômetros, ele tinha 75 anos de idade. São informações importantes, né? Ele ficou comovido pela graça, pela bênção surpreendente de Deus com ele, que eram simples andar ali no deserto, tarará. Enfim, tem vários pontos ali que a gente vai destacando. E outra coisa, tudo que eu grifo, eu sempre leio aqui no Tina. Eu sempre leio. Então, por isso que muita gente fala assim, quando eu vejo o TinaCast, o quiz fica mais de boa. Exatamente. Então, quem sabe tá... E se você quer participar do nosso quiz, vem aqui na nossa classe. Isso, aqui no Morada. Quem não tem quiz, sábado, às 10 horas. O quiz EAD acabou. Pararam de mandar link. Tá sendo agora só presencial. Mas fala pra gente, Jéssica, que promessa é essa para não esquecer? Como é que é? Qual é essa promessa para não esquecer? De segunda-feira. Sim. Promessa para não esquecer. Então, peraí, deixa eu voltar. Deixa. Vamos lá. Isso. Abraão, ele vai observando ali o agir de Deus na vida dele. Sim. Né? E eu até marquei aqui que a resposta dele foi obediência imediata. Então, Deus falou para ele ir e ele foi. Só que essa peregrinação dele, se a gente pode chamar de peregrinação, né? Essa vida de nômade dele aí, caminhando, ela não se torna algo tão simplesmente caminhar por caminhar. Então, ele faz questão de, a todo momento, se fazer algo, né, para que ele não se esqueça de quem é que o enviou, de quem é que o fez promessas, de quais são as promessas feitas de Deus para ele, né? E aí eu marquei aqui também que quando ele chega a Canaã, né, Deus diz: darei esta terra à sua descendência. E aí, assim, a gente vai percebendo que ele vai descobrindo ali naquela caminhada quais são os propósitos de Deus e qual é o agir de Deus na vida dele e para as gerações futuras, né? Que não era uma promessa apenas para ele. Sim. E outra coisa também, esses altares que Abraão ergueu, ele não servia só para ele, né? As pessoas que passavam por onde ele esteve também conseguiam ver ali a marca, né? Um lugar onde havia um marco do que Deus vinha fazendo na vida de Abraão. Eu vi que assim, sempre que Abraão chegava em um ponto, o primeiro ato dele era literalmente levantar um altar
para lembrar o local em que havia se encontrado com Deus. Isso. E simbolizava justamente o compromisso de Abraão de seguir a Deus onde quer que ele fosse. E aí lá no finalzinho diz assim, ó, a vida devocional de Abraão estava crescendo, um altar de adoração por vez. Quando você chega em um local, é um local novo. Quem já se perdeu na mata sabe que várias vezes você acaba passando pelo mesmo local de novo. Não sei. Nunca se perdeu na mata. Quando você chega, por exemplo, numa cidade, você chegou numa cidade, você vê aquela cidade com olhos diferentes de quem mora ali. Sim. Porque você passa assim numa rua, você fala, mano, que diferente, que tal. Conforme você vai passando de novo, você às vezes, tipo assim, passou na rua uma vez. Aí tá um timezão lá, aí daqui a pouco você volta e passa de novo e fala, ah, quando eu cheguei eu passei aqui, nossa, mas eu não tinha reparado aquilo, não tinha reparado isso. Sim. Moisés, eu tô com Moisés na cabeça. Abraão, ele fazia esses altares porque sempre que ele passava por locais, ele recordava, falava, ah, cara, já passei aqui, inclusive aqui, Deus me abençoou, porque é um altar aqui daquele que eu fiz. Exatamente. E ele acabava utilizando isso como algo para ele não esquecer e também para a descendência não esquecer. Porque, como você falou, a promessa não era só dele. Era para geral que estava ali na consequência. Então, esse altar na vida de Abraão era justamente o devocional que ele tinha. E qual que é o meu devocional? O que eu estou tendo para conseguir lembrar das coisas que Deus fez? E quais altares eu estou erguendo para que as outras pessoas vejam o que as promessas de Deus na minha vida, onde eu tenho me encontrado com Deus, e as próximas gerações vejam também, né? Sim. Porque essa questão das gerações também eu acho muito interessante, né? Que são tanto promessas, bênçãos, coisas maravilhosas, mas também coisas que a gente, às vezes, né, acaba adquirindo para as nossas vidas, elas também vão seguir por gerações e gerações. Então, assim, a obediência de Abraão, esse relacionamento dele com Deus, é algo que iria perpetuar para também outras gerações e para outras pessoas, as pessoas que o cercavam. Então, os altares que eu tenho erguido na minha vida, eles não são só para mim, né? Eles não são não são só para... não é só algo entre eu e Deus. Isso acaba transbordando e atingindo as pessoas ao meu redor. Inclusive esses altares eles vão ajudando as outras pessoas e ajudando a gente mesmo, porque a promessa ameaçada que fala terça-feira, ela já mostra um Abraão chegando numa terra, ele chega ali nos cananeus, e aí ele vê que é uma terra cheia de B.O. E ele fala assim, mano, que B.O. e tal. E, inclusive fala aqui, ó, quando Abraão chegou perto da terra prometida, os cananeus habitavam essa terra. Eles enchiam, e o fato de eles estarem habitando ali, enchia Abraão de pavor. Esse lugar que Deus havia prometido conceder bênçãos estava cheio de B.O., cheio de problema. Abraão aprenderia a confiar nas promessas de Deus, só que ele aprenderia sempre recordando. Então, aquilo que ele lembrava. E eu achei muito Deus bacana... Deus tinha dado com ele até ali. Eu achei bacana porque, tipo assim, independente do local em que ele estava, ele não mudava. Verdade. Abraão, ele continuou, e é o que a lição traz, que a gente sabe que tem um momento ou outro ali que Abraão dá uma vacilada, mas aqui assim a gente está trabalhando sobre o quanto ele conseguia se manter independente de onde ele estava. Porque ele chega em uma região onde os deuses são pagãos, onde os sacrifícios são humanos, e ele ergue o altar e continua na vibe dele. Os altares dele eram erguidos em ambientes que também tinham outros altares, para outros deuses com sacrifícios diferentes do dele, né? E às vezes acontece isso com a gente. Sim. Né? Às vezes a gente está em ambientes, Deus, ele também precisa da gente nesses lugares, né? Ele também nos leva a lugares diferentes. E às vezes ali não tem só altares erguidos a Deus, né? E não, a maioria das vezes, né? E o pior é quando a gente quer usar o altar do outro. Aproveitar isso aqui. Aproveitar que tá aqui, que não quero ter trabalho fazer o meu. Mas, outra coisa que eu ia falar, eu já estava esquecendo, já tinha me esquecido. Tá, vou lembrar, vai. Passou. Nossa!
Olha só, tá vendo o Bel de eu ficar atrapalhando os outros? Mas enfim, a vida é cheia dessas coisas. Não, mas eu faço isso. E a gente está até na prática. Aqui o que eu destaquei? Ao olhar para o mundo corrompido ao seu redor, ele decidiu passar mais tempo em oração e mais tempo em adoração, resultando em mais tempo com Deus. Ou seja, conforme estava mais difícil a influência da galera, mais ele se linka a se apegar a Deus. Ele não se apegava à sua própria... Não confiava em si mesmo. Sim, na própria vontade. Exatamente. Assim. Então ele sentia a necessidade, ele sabia que por ele mesmo, por mais que ele tivesse... Ele poderia muito bem ter sentido-se orgulhoso, assim, não, mas eu cheguei até aqui, então pra mim tá de boa. Às vezes a gente faz isso, né? Eu já resolvi tanto problema, esse aqui não é nada. Então, ele sente ali a necessidade de estar mais próximo de Deus, né? E nós precisamos nos lembrar disso, que a gente precisa dessa proximidade com Deus a todo tempo, não só nos momentos que tá tudo bem, mas nos momentos em que a gente está no meio de problemas, de ambientes diferentes e tudo mais, porque ele sabia que, estando com Deus, ele tinha forças. Sim. Ele conseguiria resistir ali às tentações, né? Inclusive aos perigos, né? Porque o lugar era complicado, era perigoso. Inclusive aqui fala que Deus utilizou Abraão para evangelizar o povo, que ele inclusive tinha medo, ele morria de medo da galera. E aí aqui fala inclusive assim, talvez Abraão fosse tentado a esconder o altar para que pudesse se misturar melhor com o povo, mas em vez disso, ele tornou esses altares sinais visíveis. Mesmo que a idolatria fosse tão popular lá em Canaã, naquela vibe. Ou seja, como é que eu me comporto quando eu estou em um ambiente hostil, religiosamente falando? Quando uma galera está colocando mais ali, eu boto muito música porque é um dos meus maiores B.O. Botou uma música ali, né, de WS, botou uma música ali de, sei lá, um rock, um Barões da Pisadinha, para quem gosta. Enfim, como é que você tem se comportado? Não, eu vou colocar a minha música aqui, mas eu vou colocar aqui bem no meu fone. Isso, sendo que às vezes você não vou usar minha playlist. Sendo que às vezes você pode ser um portal de adoração para determinada pessoa que esteja precisando. E quantas vezes a gente não pega oportunidades... Se tem outros altares erguidos, por que o meu altar vai ser escondido? Né? E as pessoas, elas precisam... Eu tinha um chefe que ele falava, quem não é visto não é lembrado. E eu acho que também o que não é visto não é lembrado. Né? Tanto que quando a gente quer se lembrar das coisas, a gente coloca alguma coisa no nosso campo de visão. Sim. Né? Então, assim, um post-it, um negócio assim, não posso me esquecer disso, vou colocar isso aqui na porta para a hora que eu sair eu levar. Entendeu? Então, se as pessoas não estão vendo, né? E se eu não vejo aqueles altares que eu preciso erguer para me lembrar, não vai lembrar. Às vezes a gente não se lembra do que a gente vê, imagina o que a gente não vê. Né? Do que a gente tá falando, a gente esquece, né, Jéssica? Exatamente. Quem dirá... Se o que eu ia falar uns momentos atrás tivesse anotado aqui, eu não tinha esquecido. Esse é um ponto muito bom de se anotar. Uhum. E aí a gente chega então, você quer comentar mais? Pode falar sobre a terça. Que eu vi que não, é sobre a questão dos perigos que eu havia marcado aqui. Mas uma outra questão ainda é que os planos de Deus para o futuro são certos, mas ele sabe o quão difícil pode ser andar somente pela fé quando encontramos coisas com as quais sabemos que não podemos lidar com as nossas próprias forças. Ele nos quer dar encorajamento e a capacitação necessária de que precisamos. Então, essa capacitação e esse encorajamento vem com a companhia, a comunhão com Deus o tempo todo. Porque talvez se faltasse a comunhão, essa caminhada de Abraão terminasse ali. Sim. Ou ele se misturaria ali, ou ele seria aniquilado ali, e terminasse e a promessa não se cumpriria. Né? Porque, na verdade, são coisas que auxiliam ele a se lembrar, são memoriais que dão essa força para ele. Rapaz, acho que eu vou ter que sair para beber água, você acredita? Eu vou começar a deixar água aqui. Mas, enfim, memorial é a palavra da nossa rede semântica. Você já pense na palavra da semana. Memorial me lembrou o nosso memorial dos ganhadores do quiz.
Cara, eu não tinha linkado a isso. Mas olha só, para você ver. Memorial eu relacionei aqui na rede semântica. Ó, graças a Deus, minha garganta tá limpando. Eu relacionei com a minha rede semântica o quê? Existem aqui algumas palavras que me auxiliam quando eu falo sobre memorial. E eu não consegui lembrar sobre a questão de morte, você acredita? Eu anotei aqui o primeiro ponto, eu anotei promessa. Porque o memorial, normalmente você faz o memorial de acordo com a promessa que você tem com alguém. Porque eu fiz uma foto que é justamente para as pessoas lembrarem quem estava ganhando em determinado momento. Só que saiu meio... É porque ele pegou a foto, gente. Eu fui a primeira ganhadora, então eu sou para se lembrar mais antiga. A bode expiatória. É. E aí, quando colocou a minha foto naquele negócio assim, porta-retrato, aí colocou lá, e aí todo mundo chegava e olhava assim, o que a foto de Jéssica tá ali? E o pior é que a foto tá com a resolução, não é a resolução, o filtro que eu tinha colocado, vocês pegaram no Instagram, né? Tá Sim. meio assim, quase preto e branco, não tá um negócio muito alegre. Sim. Então, assim, eu falei, gente, isso aí tá parecendo memorial, quando a pessoa morre, aí coloca lá perto do caixão aquela foto. E é uma foto que ela utilizava no perfil do WhatsApp dela, na época. E no perfil do... Eu falei, é uma foto. Só que agora gosta. Tem outros defuntos junto comigo? Tem outros. Tem Yasmin. E já temos o campeão do último quiz que a gente vai lançar. Exatamente. Mas é um memorial, só que graças a Deus, para se lembrar que a gente ganhou o quiz. Sim. Que o restante precisa ganhar agora. Né? E além da promessa, eu vejo também uma questão de confiança, porque você só lembra daquilo que você gosta. Então, normalmente você gosta, confia, porque você faz um memorial. Coloquei também sobre relacionamento, porque é necessário um relacionamento para determinado memorial. Importância, porque você só lembra daquilo que é importante mesmo, né? Então, memorial de importância. E, por último, um amor, porque quando você levanta o memorial, você ama aquilo e, por isso, você procura manter. Mas mais uma vez, né, sobre o que a gente comentou semana passada, você ama o que você conhece. Sim, se você não conhece, você não ama algo que você não conhece. Então, se você não conhece, se você não ama, vai chegar uma hora que você vai esquecer. Sim, com toda certeza. E aqui fala, inclusive, assim, não podemos deixar cair no esquecimento todas as etapas em que Deus nos conduziu, tem nos conduzido. Que é uma frasezinha muito semelhante à citação de Tia Ellen, que eu destaquei sobre quarta-feira. Mas eu queria, Jéssica, que você entregasse para a gente a palavra da semana e sua impressão sobre esse momento hipertexto. Então, a palavra aqui é memorial, né? Daqui a pouco. A hora que você quiser, não esquecendo. Porque eu tinha pensado em memória, mas eu não tinha me atentado, porque aqui, gente, agora que o Gustavo foi me explicar. Como eu estou sem lição, eu estou usando o aplicativo. No aplicativo não aparece a palavra. E aí agora ele me ensinou que agora nos 3 pontinhos eu consigo ver a lição em PDF do jeito que ela é. Então eu tinha pensado na palavra memória, mas presta atenção, Yasmin... quem mais? Não é ainda, calma, eu vou falar, tá? Quando eu falar, eu vou falar qual é. Yasmin não é polêmica, não. Ela questiona. Sim, claro. Mas às vezes precisa, às vezes eu não falo nada, ela vai lá e fala por mim. Momento hipertexto. Momento hipertexto. Isso, quarta-feira. Eu destaquei logo já a primeira frase aqui, que diz que cada altar levantado por Abraão era um memorial da bondade, do cuidado e da providência divina. De como Deus vinha os guiando, que é o que a gente já falou, né? E assim, quando a gente estava falando, principalmente nas 2 últimas lições, quando a gente falava sobre altar e tudo mais, a gente pensava mais, eu particularmente estava pensando mais na questão de sacrifício, né? Mas os altares, eles, às vezes a gente tem a tendência a se lembrar apenas das situações que foram difíceis, né? Das situações de morte, das situações de luta, de realmente sacrifício na nossa vida. Mas talvez nós não estamos tendo também levantado altares para situações em que Deus tem nos guiado, nos cuidado, provido e sendo bom, né? Que é o tempo todo, né? Mas, assim, tem momentos em que nós precisamos realmente erguer esses altares. Vamos parar de erguer só altar de sacrifício, né? A gente precisa se lembrar, né? Mas vamos nos lembrar também do quanto Deus tem sido extraordinário na nossa vida e bondoso.
Porque inclusive a lição de quinta de auxílio divino fala sobre Abraão construindo altar para celebrar. Abraão construiu um altar em Manre para celebrar a paz que Deus restaurou. Abraão enfrentou uma crise na sua vida, construiu outro altar. Daqui a pouco ele constrói um altar, coloca o filho dele, que era sacrifício, mas acabou não tendo sacrifício. Então são momentos, o altar, por exemplo, no Moriá, lembraria Abraão para sempre de como no momento certo Deus havia providenciado um cordeiro. Então muitas vezes nós adoramos a Deus sem realmente pensar em tudo que ele já fez por nós, porque a gente não constrói o altar em momento de celebração também, em momento de alegria. E altar se tornou uma marca da vida de Abraão, né? Sim. Se tornou uma marca dele. A lição até falou, né, que algumas pessoas elas escrevem músicas, outras escrevem, né, sei lá, fazem diversas formas, diversos altares para fazer com que se perpetue, palavra quase que não sabe, as bênçãos de Deus em sua vida. Sim. E altar se tornou uma marca de Abraão. Porque, na verdade, aqui, manter a bondade de Deus sempre em mente é dar um nome ao lugar em que Deus fez algo especial por você. Que eu achei isso fantástico. E lá no finalzinho, inclusive, ele finaliza na parte azul, finalzinho de quinta, fala assim, os métodos podem variar, mas sim, a chave para desenvolver a amizade vibrante com Deus é sempre recordar daquilo que ele já fez por nós. Exatamente, não se esquecer, né? E você até já falou sobre isso aqui, né? Manter sempre em mente, dar um nome, que eu também havia marcado a mesma coisa. E uma outra coisa também que a lição de quinta diz, né? Que é quando verbalizamos nossa gratidão, quando nós falamos olha, ó. A gente tá sincronizado. Continua assim que eu vou ganhando um quiz, né? Mas ele marcou a mesma coisa, gente. Quando nós verbalizamos... Então, vamos parar de reclamar que a gente fala demais? Né? Quando nós falamos sobre nossa gratidão, isso aprofunda a memória da bondade de Deus em nossa própria mente. Esses dias, eu tava com um BO, né, para resolver, como disse você, e assim, eu realmente não sabia como fazer naquele momento. Mas assim, sempre com aquela... Deus vai resolver. Porque assim, como era muito recente e eu tenho visto Deus operando... Na verdade, gente, não é que eu tenho visto mais Deus operando na minha vida. É que eu tenho prestado mais atenção, mas ele opera o tempo todo. Né? Não é que, essa época Deus foi muito bom para mim. Não, Deus é bom para mim o tempo todo. Todo dia. Né? Mas, as misericórdias dele vão se renovando a cada manhã. Mas tem alguns momentos que a gente presta mais atenção. E aí eu tinha um problema para resolver. E aí foi algo assim que foi muito momentâneo, assim, foi muito na hora um milagre, né? Eu tinha uma conta bem grande para pagar e aí vi que estava faltando, né? E aí na hora Deus proveu, na hora, assim, de uma forma que eu não esperava, né? Que para algumas pessoas pode parecer assim, não, você só estava distraído e não viu, mas realmente Deus foi misericordioso. E aí essa questão de verbalizar é que quando você... aquele momento que você está tão feliz por algo que Deus fez por você e você quer contar, e às vezes eu sinto às vezes um pouco de... Receio. Acho que às vezes porque eu falo demais, então eu fico com medo de as pessoas acharem, tá falando demais. Entendeu? Ai, meu Deus, é sério isso? Sofro desse mal também, mas aí eu não penso nisso. Inclusive a gente divide aí um Oscar. Boca de sacola. Que eu discordo do título, né? Eu vou recorrer, a gente precisa mudar o nome desse negócio aí. Mas eu lembro que na hora que aquilo aconteceu, eu fiquei tão feliz que eu virei para uma desconhecida. Que eu estava numa loja e eu virei para desconhecida e falei assim, moça, Deus é muito bom. E aí ela ficou olhando para mim, tipo assim, o que foi, menina? E aí eu fui contar o que tinha acabado de acontecer. Mas assim, essa questão de verbalizar. Conte as bênçãos, não só de contar, mas conta para as pessoas. Fala, porque às vezes as pessoas precisam só se lembrar.
às vezes as pessoas têm essa consciência de que Deus é extremamente maravilhoso, mas às vezes quando você conta algo, a pessoa vai também se lembrar do quanto Deus tem sido bom para ela. Às vezes você está levantando um altar no meio de vários altares pagãos que vão estar por aí distribuídos, e você está sendo... E as pessoas precisam ver os altares. Os altares, eles precisam estar de pé ali, bem grandes. E não escondido. E não escondido. Mas é claro que isso só vai ser feito por amigos de Deus, e aqui a lição de sexta tem esse tema, amigo de Deus. Eu coloquei aqui, inclusive ele falou sobre um ponto, que Abraão ele tinha uma grande família ali, mas quando ele resolveu sair, só Ló foi com ele. E eu não sabia, gente, que Ló era órfão. Porque, eu também não sabia, não. Ló era filho do irmão de Abraão, mas aí fala que ele já tinha morrido há um tempo. Eu falei, caramba. E eu achava estranho, é o sobrinho. O que o sobrinho vai fazer com Abraão? Só que aí eu fico pensando depois, por tudo que a gente vê de Ló, será que Ló só não foi porque ele falou assim, eu vou porque o cabo ali, ele tem ele tem a senha. Ele anda com Deus. Então eu vou andar mais pertinho dele só para usufruir, né, usufruto, porque depois eles acabam se separando. Mas enfim, né, não vem ali, né, ao caso, mas assim... Mas por outro lado também, se você anda com Deus, as pessoas resolvem estar andar com você contigo. Pode ser que não dê certo. Mas foi uma boa influência. Mas pode ser que dê muito bom. E também deu certo, porque na verdade Ló ainda foi salvo, né? Da destruição de Sodoma e Gomorra. Então, por um momento ele deu uma... ali, né? E tal, as filhas dele também depois. Aquele negócio, né? Mas não deixa de ser uma grande influência. Então, a sua amizade com Deus pode trazer também outros amigos a Deus. E aqui diz assim, apenas Ló, filho de Harã, falecido há muito tempo antes, preferiu partilhar da vida peregrina do patriarca. Entre as pessoas que foram ali com ele, tinham muitos por razões superiores ao trabalho e ao interesse particular. Durante seu permanência, tanto Abraão quanto Sara haviam levado outras pessoas à adoração ao verdadeiro Deus. Ou seja, eles eram missionários. Então, quando Abraão sai e vem uma galera com ele, não foi só trabalhadores com ele. Foi também aquelas pessoas que ele tinha evangelizado, que era a galera que fazia parte da igreja, e tinham ele como um líder religioso. E acabaram seguindo ele aonde ele ia. E às vezes nós somos líderes também, as pessoas nos seguem aonde a gente vai. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado aonde vai, porque querendo ou não, você vai estar influenciando alguém a estar ali. Exatamente. Então, se você está se aproximando, distanciando de Deus, você também está influenciando alguém a se aproximar ou a se afastar. E eu fico pensando também, se essa relação de Abraão com Deus fosse algo assim... É lógico que a nossa relação com Deus ela é íntima, né? Ela começa na intimidade, mas depois ela transcende, né? E no caso de Abraão, ela se materializava através dos altares. E aí, eu fico pensando também, se Abraão tivesse ficado só ali, na sua tenda, no seu quarto ali, todo dia tivesse ali sua comunhão com Deus, essa meditação, a lição, a Bíblia e tudo, e aquela amizade, não sei o quê, mas não erguesse os altares, não mostrasse, entendeu? Então, assim, às vezes a gente acaba tendo essa amizade. As pessoas sabem quem são seus amigos. Sim. Entendeu? Então, se você é amigo de alguém, você sai com aquela pessoa, você fala daquela pessoa. Tem um grupo. Você tem um grupo. Você viaja com aquela pessoa. Você come com aquela pessoa. Então, assim, a relação de Abraão com Deus, ela ia além daquela intimidade do devocional. Misericórdia. O Pavão tinha que aparecer, né, bicho? Ele não ia ficar, tadinho. Ele ia falar, não, hoje... Semana passada ele apareceu? Apareceu. Ele sempre aparece, uns 3 segundos assim, mas aparece. Que miserável. Gente, vamos lá. Peraí. E pior que até me perdeu a conexão com o Wi-Fi, tinha falado. Pavão, mas tá bom, segue. Tá bom. O editor vai colocar... Vai, colocou. Não posso prometer nada pelo editor. Ele colocou já. É muita eficiência. Mas, sobre o que eu estava falando, os nossos amigos, eles aparecem na nossa vida. E a amizade de Abraão com Deus, ela se materializa através do altar. E eu acredito também que não era só no altar. Né? Era as ações dele, era a forma de ele tratar as pessoas, de ele falar com as pessoas. Porque ele ser um servo de Deus também só, mas não a forma de ele se relacionar com as pessoas também
mostrava a amizade dele com Deus. Então, que a nossa amizade com Deus, primeiro, que a gente tem amizade com Deus, né? Porque ser amigo, e a gente estava comentando. Exatamente, é relacionamento, é conhecimento, é passar tempo junto, né? Porque se você não passa tempo, a amizade esfria. E aquilo que eu falei, a amizade com Deus é a amizade de marido e mulher, não é a amizade. Isso, é um relacionamento, gente, não é a amizade como a amizade de Gustavo com o Ever. Que ele deu sábado passado um exemplo, né? Sobre a relação dele com a Karine e a relação dele com o Ever. Eu não sei o que pegar no pé do Ever, porque primeiro eu fiz a exemplificação de mim, depois eu falei do Ever e falei de Sam. Aí a gente pegou no pé do Ever. Mas por quê? Mas foi porque eu falei, você não sente saudade do Ever, vai estar fora. Não liga, fala, tô com saudade de você. Mas essa questão do relacionamento, você se relaciona e você passa a amar, primeiro você começa a se relacionar. Não espere que você, de cara, vai amar, até porque não existe amor à primeira vista, fica a dica. Né? São sacrifícios, existe paixão só. Existe paixão, e a paixão acaba, e ela pode enganar. Sim, ela engana, perigosa. Depois isso vira amor. Então, o relacionamento, só que o amor, ele vem através de conhecer. E uma dica de livro, leia o livro Conhecer Jesus é Tudo, que também fala sobre essa questão da relação da gente com Cristo. E você só ama o que você conhece. Sim. Né? Tem até não é uma mensagem, não, é uma palestra de um psicólogo bem conhecido aí, que ele fala sobre a questão do filho amar o pai e a mãe, né? Que quando criança, depois de adulto, que você realmente você realmente ama, você realmente conhece, você realmente convive e tudo mais. Então, assim, para que você tenha esse relacionamento com Deus, inicialmente você precisa conviver e alimentar e regar aquilo ali, que vai chegar um momento em que você não consegue mais viver separado. Como o exemplo, o Gustavo consegue viver separado de Weber, né? Não tem problema. É de boa. Mas não consegue viver separado de cá. Graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Então, nós precisamos dessa relação de amor de verdade, desse relacionamento, essa amizade, que é também um casamento. Eu separei a última coisa que eu grifei da lição de sexta, foi que aonde, e isso tem em vários pontos, em quase todos os dias fala, aonde quer que Abraão armasse a tenda, junto ele construiu um altar. Aonde quer que fosse. Onde então, você estiver. Não é que a gente precisa construir umas pedrinhas e tarará, mas enfim, que a gente possa realmente estar indo aonde for, construindo. Naquela parte de comunidade, no finalzinho da lição, que eu falei para vocês darem uma olhada, porque é uma parte muito interessante, ela vem falando sobre deuses. E ela fala sobre Zeus, que era o principal deus grego, que os outros deuses, inclusive, vinham prestar ali continência para ele, né, obedeciam ele. E aí fala que ele devorava os filhos assim que nasciam, porque ele... Como é que fala? Ele tinha medo de que esses meninos tomassem o local dele. E eu não sabia, mas Deus é considerado o Deus mais adorado no mundo. Como é que Zeus, Zeus é considerado o Deus mais adorado do mundo. E é. Olha, rapaz, não sabia dessa informação não, mas se falou aqui, né? Ele deve ter algum embasamento. Mas aí no finalzinho ele fala assim, nós devemos adorar a Deus com o que temos e com o que somos. A adoração deve tornar-se um estilo de vida. E quando a gente fala sobre a adoração ser um estilo de vida, no diálogo aberto vem duas perguntas que eu vou fazer para ficar aí no seu coração. E a primeira é, o que é adoração? E cada um responda da forma que achar que lhe aprove, né? O que seria adoração. E a segunda é assim, que relação existe entre a nossa adoração a Deus e a forma como nos relacionamos com o nosso próximo? Se você quiser, comenta. Pode comentar. Bota aí nos comentários. Isso, comente aí, que acaba nos ajudando. Mas, Jéssica, fala pra gente a palavra da semana. Pois Coloque sua conclusão e faça oração. Não tem jeito, não. Vai ser a palavra que eu tinha pensado mesmo. É o verbo lembrar. Então, a palavra é lembrar. Lembrar. Mais uma vez, a palavra
da semana é lembrar. Eu vou colocar no destaque. Eu não, o editor vai colocar em destaque. O editor vai colocar. Lembrar. Então, assim, vamos nos lembrar de não esquecer, gente. Vamos fazer da adoração nosso estilo de vida. Vamos colocar a Cristo como erguer altares para que as pessoas vejam Cristo em nossas vidas. E assim elas não vão se esquecer também. A gente não vai esquecer, a gente vai ajudar outros a se lembrar. Amém. Então, muito bom. Bora orar? Então, conclua com uma oração e a gente vai finalizando mais um. Oremos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos acompanhado, assim como o Senhor acompanhou Abraão e toda a sua família, todas as pessoas que estavam com ele. Nos ajude, Pai, a também mostrar o Senhor ao mundo, mostrar o Senhor às pessoas, erguer os altares na nossa vida, tanto de sacrifício como de gratidão, de culto, de louvor a Ti, e que assim, Pai, os nossos altares possam ser erguidos em meio a altares pagãos, em meio a lugares em que o Senhor não tem sido lembrado e que as pessoas vejam em nós, principalmente na nossa vida, Pai, o Teu agir, a Tua misericórdia. Amém. Senhor, continue nos abençoando, nos livrando, nos protegendo. Esteja conosco durante toda essa semana, esse sábado para quem está ouvindo na sexta. E, Senhor, obrigada porque temos a oportunidade de adorar o Teu nome e aprender mais da Tua palavra. Amém. É o que te pedimos, Jesus, em nome. Te pedimos e te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso. Amém. Amém. É o que te pedimos, Jesus, em nome de Jesus. Quase que sai, justamente porque ela está ali, né? Deus. Gente distraída. Gente, muito bacana estar aqui. Muito obrigado a você que acompanhou até agora. Foi legal demais. Um feliz sábado, boa semana e é nóis. Tchau. Tchau.